Nós queríamos dizer que temos os nossos cultos públicos nas quartas-feiras, às 18 horas, e temos os nossos cultos públicos também no domingo, às 7 horas. E desde já fica o convite para o irmão um dia se juntar a nós. É sempre bem-vindo para juntos adorarmos ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Pai de todos. É o nosso Senhor Jesus Cristo que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele diz todos. Ele não faz acepção de pessoas, não quer saber da cor, não quer saber do estatuto social, não quer saber sobre o poder econômico da pessoa, sobre a tribo, sobre as origens, não quer saber sobre o passado da pessoa ou da sua família. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então, queria pedir para que o irmão ou a irmã se levante e dirija-se ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está à sua espera, de braços abertos para recebê-lo. Não olhe para os seus problemas, não olhe para as suas dificuldades, não olhe para o seu passado, para os seus erros. Simplesmente vá a Ele como está, que Ele está pronto para acolhê-lo. O nosso Deus é amor. E hoje queremos agradecer a presença do nosso querido irmão, o Papá Maiope. Ele é membro da congregação da Apolá Nascimento. Ele está profundamente comprometido com a pregação do Evangelho, evangelizando, pregando nas ruas, no hospital e em muitos outros sítios. E eu queria, antes de mais, dizer que o trabalho de levar o Evangelho para toda a gente, para toda a criatura, é uma tarefa que o nosso Jesus Cristo deixou para os seus filhos. E o Papá Maiope tem estado, desde a primeira hora, envolvido neste trabalho. Mas eu não vou falar muito, prefiro que seja ele a apresentar-se. Papá Maiope, seja bem-vindo ao podcast Leão de Judá. Quem é o Papá Maiope? Pode nos dizer alguma coisa sobre si? Obrigado, pastor. Eu queria, antes de mais, cumprimentar todo o auditório, aqueles que nos ouvem, e pedir-lhes que sejam atentos, porque esta questão de servir sobre o que vamos falar é uma questão fundamental do cristianismo. Bom, eu chamo-me José Albano Maiope. Andei em muitas igrejas até chegar aqui. Ao longo... Eu comecei a ficar doente em 1971, com dores de cabeça, que até agora acontecem, mas de forma progressiva a situação vai se alterando. E ao longo deste tempo todo, procurei pela cura. Andei em muitas igrejas, posso falar que andei em cerca de 14 igrejas, né? Todas, Mazione, Velhos Apóstolos, nigerianos, o irmão o senhor que está ali da zona de Boane, muitas igrejas mesmo. E não encontrei aquilo que eu queria, aquilo que eu precisava, não é que eu precisava, a tranquilidade, que é o objetivo fundamental, no meu entender, de todos nós que seguimos Cristo. Eu estou na Igreja da Assembleia de Deus, encontro-me com algum compromisso, não estou totalmente comprometido, é preciso de comprometer-me mais, é preciso de falar do Evangelho às pessoas, porque as pessoas têm que conhecê-lo. A salvação depende do nosso conhecimento em relação ao Evangelho. É necessário que propalemos em termos positivos, não em termos negativos, a questão de Cristo. Quem é Cristo, como é Cristo, o que Cristo pensava, o que Cristo trouxe de novo para nós. É nessa perspectiva que eu, pouco a pouco, vou
sob direção da igreja, sob direção do pastor, colhendo resultados dos ensinamentos que eu recebo, comprometido com a questão de lutar contra o sofrimento do outro, do outro, porque assim é que Cristo fez. Cristo derramou seu sangue, ele foi obediente para com seu pai veio para cá, e ele veio, cumpriu e pôs no nosso lugar. Nós é que devemos morrer na cruz. Foi Cristo que nossa substituição morreu. Então, eu acho que esta questão, de facto, de servir é uma questão de extrema importância. Graças a Deus. Não percamos o fio da conversa, portanto, hoje nós vamos falar aqui sobre o trabalho evangelístico do nosso irmão, Papa Maiope, mas eu... Quando se apresentou, disse que tinha problemas de saúde, dores de cabeça. Depois falou de tranquilidade. Bem, pode nos dizer alguma coisa? O que é que diz a palavra de Deus sobre tranquilidade, paz, doença? O que é que nos ensina a palavra? Bom, a nossa tranquilidade depende essencialmente daquilo que o nosso entendimento, a nossa prática quanto à obediência a Deus. E essa tranquilidade não é algo que se atinge imediatamente. Essa tranquilidade pode se atingir, aliás, imediatamente, se Deus assim o quiser. Mas também ela vai acontecendo na medida em que Deus vai tirando de forma progressiva os males espirituais que causam fundamentalmente a doença ou a enfermidade. Porque toda a enfermidade decorre do mal espiritual. Há uma coisa que não está bem espiritualmente e é essa coisa que nós devemos estar a pedir sempre a Deus. Pedir a revelação de Deus, pedir a Deus que nos ajude a sermos melhores. Porque à medida que nós vamos crescendo em termos espirituais, essa tranquilidade vai vindo. Eu hoje estou mais tranquilo do que era. Eu tinha muitas agitações, eu me tinha em atividade política muito violenta, e mesmo hoje devo dizer que eu devo trabalhar melhor para que a minha vida material e espiritual seja de acordo com Cristo. O cristianismo tem regras, e é nessas regras que eu devo fundamentar a minha ação, se é que eu quero ser cristão. Graças a Deus. Portanto, nós estamos a ouvir aqui o nosso pai Maiope. Ele disse que as nossas enfermidades, muitas delas, têm origem espiritual. De fato, investigadores, estudiosos, eles têm afirmado que há muita enfermidade física, mas que a sua origem, o ponto de partida é no fórum espiritual. Se nós recordarmos, Jesus Cristo, por diversas vezes, quando curava os enfermos, fazia os paralíticos andarem, os surdos ouvirem, enfim, quando ele operava curas e milagres, ele dirigia-se à pessoa e dizia: os teus pecados estão perdoados. Ou ele dizia: vai e não torne a pecar mais. Isto porque, de facto, na criação da natureza, na criação do mundo, dos céus e da terra e do homem, não houve lugar para a enfermidade. A Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito. E quando é que entra a enfermidade? Quando Adão e Eva pecam, então aí entrou toda a desgraça na humanidade. Enfermidade, ansiedade, insegurança, fome, violência, aquilo que nós dizemos morte espiritual e a própria morte física. Então, Jesus Cristo, ele vai à cruz e morre por nós, derrama o seu sangue, e ele aniquilou o pecado ali na cruz. E uma vez aniquilado o pecado, então temos o caminho aberto para quê? Para endireitar a nossa área física.
E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é conhecido, um dos títulos que tem é o Príncipe da Paz. E ele diz, a minha paz vos dou, não vos la dou como os homens a dão. Portanto, quem recebe Cristo, recebe paz. E ao receber paz, tem o caminho aberto para quê? Para a vitória em vários aspectos da sua vida. Muito obrigado, Papa Maiope. E eu queria, neste momento, que voltássemos à evangelização. De onde é que surge esta febre pela evangelização? Porque, por aquilo que eu vejo, não é toda a gente que tem, digamos, esta paixão evangelística. Pode me explicar de onde é que vem? Foi uma revelação especial? Foi uma ordem do pastor? Como é que foi? Vou dizer que foi uma ordem de Deus. Ordem de Deus, graças a Deus. Na verdade... E tem base bíblica? Tem base bíblica essa ordem de Deus? Tem base. O ID. O ID. Cristo estava prestes a partir. Sim. E orientou os apóstolos. Ide e pregar o Evangelho. É exatamente neste quadro que acontece o pouco que eu estou fazendo. Primeiro porque constato que a minha permanência na igreja, enquanto que é material e espiritual também, ela mudou-me. Mudou muitas coisas. Eu não bebo, eu bebi até cair. Eu não fumo, eu fumei suruma na tropa, mas fumei até, fumava 2 maços de cigarros por dia. Eu dormia nas barracas. Apesar de ser juiz, ser diretor nacional, nem sei como é que não fiquei preso nessa altura. Que Deus me protege desde há muito tempo. Eu fazia coisas muito erradas. Não é que agora seja santo. E houve mudanças, de tal forma que algumas pessoas perguntam, mas o que é que se passa contigo? Tu agora não és o mesmo. E quem é que diz isso? Meus familiares, meus antigos colegas. Agora há pouco tempo encontrei-me com um antigo colega. Quando saía de casa, um colega meu, que era ministro, ele disse, Maiope, vens da igreja? A minha vida não é só de igreja, por acaso não vinha da igreja, vinha do mercado, onde tinha ido comprar algumas coisas. Conversei com ele, e não é só ele, há muita gente que diz isso. Inclusive, eu fazia política de forma desregrada, eu era criticista, eu era violento com as pessoas. Eu estou a lutar ainda com restos de violência, mas melhorei muito. Eu consigo ouvir alguém e dizer, bom, é a opinião dele, a minha opinião é essa. Não tenho que forçar as pessoas a pensar como eu. Uma altura que eu pensava que eu era o melhor. Era em termos de justiça, passar a vida a julgar as pessoas. Mas eu queria saber, como é que chegou à conclusão de que afinal não é o melhor? Qual é a base? O que é que acontece? O que é que aconteceu? Quando eu cheguei à igreja, eu não me lembro muito bem do versículo. Porque antes estava convencido, eu sou o melhor. Mas de um momento para o outro, não, afinal eu estou errado. Qual foi? Quando cheguei à igreja, há um versículo que diz muito claramente que o criticismo é feitiço. Eu fiquei assustado. Quando a fazer, afinal, eu estou a pensar que estou a ajudar as pessoas a conhecerem a verdade, mas estou a pecar. Estou a dizer que os outros não prestam, que eu é que presto, que os outros julgam. Esse é orgulho. É o seu orgulho. Em vez de orar para as pessoas. Hoje o que eu sei é que eu devo orar para aquelas pessoas que eu entendo que não estão a trabalhar como deve ser na perspectiva da sociedade, do material, do espiritual. Eu não tenho que criticar, eu tenho que entender que os outros também podem cometer erros e o meu papel é amá-los. A Bíblia diz amar aqueles com os quais você não concorda, que te fazem mal, ama eles próprios. Ame até os seus próprios inimigos. Exato. Exatamente. Isto é
É neste quadro que Isso é extraordinário no cristianismo. Sim, sim, Até o seu próprio inimigo. Aqueles que falam mal de ti, Sim. aqueles que não gostam de ti, aqueles que te humilham. Não é fácil. Isso é um treino que, às vezes, você tem que fechar a boca, morder a língua para não falar. Sim. E isso acontece cá fora, na igreja, acontece em todo sítio. Sim. O Satanás está em todo sítio. E o papel dele é exatamente o de trazer a desavença entre as pessoas. As guerras que acontecem hoje em Cabo Delgado, na Ucrânia, são movidas por espíritos de guerra, espíritos que estão a trabalhar no sentido de que os homens nunca mais se encontrem. Não são cristãos, são espíritos que atentam contra os princípios cristãos, contra os princípios de Cristo, o princípio de amor. O cristianismo assenta em dois mandamentos. São 10 mandamentos, mas 2 mandamentos são a súmula do cristianismo. Exatamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. O meu próximo é o pastor, o meu próximo é a minha irmã, é o meu empregado. Que eu costumo falar. O empregado é meu próximo. Nós devemos tratá-los bem. Eles trabalham para nós e devemos tratá-los bem. E em particular, porque trabalham para nós, devemos tratá-los melhor. Porque eles são pessoas como nós. Sim. Então, aí vem a questão do amor. É de extrema importância entender que o cristianismo é sinônimo de amor verdadeiro. Talvez fosse importante, se me permitir, nós lermos aqui, faz favor. Aqui algo que é sobre esta questão do amor. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, isto é Marcos 10, 42 em diante, disse-lhes, sabeis que os que julgam os príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, força sobre as pessoas. Os que têm como princípio poder sem amor, essa senhorença das pessoas. Mas entre vós, entre nós cristãos, não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Se você quer ser galardoado por Deus, você tem que ser serviçal dos outros. Não só dos cristãos, das pessoas que não são cristãs. Exatamente. Porque você, ao ser serviçal, elas se admiram. Mas o que é que se passa com esse que era o nosso inimigo, o que falava de nós? Eu lembro-me que diziam alguns dirigentes, minha irmã, estamos sossegados, agora o teu irmão já não é muito barulhento. Então, que a minha vida, todos os jornais quase vinham, ou minhas bocas, já uma vez que tive a ousadia errada, hoje me arrependo, eu acabei dizendo que, bom, o partido tal é a maior calamidade de Moçambique. Que autoridade é que eu tenho para dizer que os outros são calamidade? Ou calamidade sou eu porque eu digo isso? Então, e qualquer que dentre vós quiser ser primeiro será servo. Você quer que seja galardoado por Deus? Você sirva. Sirva a igreja, sirva em sua casa, sirva na rua, sirva em todo sítio, sirva, seja o último. A palavra também diz, quando você estiver num contexto de muita gente, não procure ser o primeiro, seja o último. Fique sempre em segundo lugar, porque o que acontece? As pessoas vão reconhecer o seu caráter e você vai ser posto em primeiro lugar, mas não seja você a pôr-se. E mesmo que sejam os outros a pôr-te, se possível, evite. O importante é servir. O importante é fazer aquilo que Jesus fez, em reconhecimento do que Jesus fez. Continuando, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, ok? Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É importante isso. Graças a Deus. É Cristo que diz. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, você diz que é cristão, então sirva. Sirva. Se você vê que o seu irmão está a falhar, use o Evangelho para chegar, para lhe transformar. Exatamente. Isso pode levar muito tempo, mas tenha paciência. Tenha vontade de ser útil. Tenha paciência, tenha esperança que um dia vai mudar. E isto, muitas vezes, quando nós estamos a trabalhar nesta perspectiva do evangelismo, há momentos em que você já chega, não diga já chega, enquanto você não conseguir que o seu irmão mude, enquanto você não conseguir que haja mudança, aquela mudança cristã, aquela mudança que Cristo quer, continue. Continue. Não perca o fio, portanto, aqui o Papá Maior está a falar da importância da persistência no evangelismo, não é?
Mas eu ouvi o papai a dizer que houve uma mudança. Até as pessoas dizem, o seu irmão mudou, o seu irmão está diferente. Então, isso, digamos, é a sociedade. Em casa, como é que é em casa? Qual é a realidade em casa, na sua família? Qual é o impacto desta... Para ser sincero, nós tivemos momentos na família muito violentos. Sim. Primeiro, eu quando comecei a converter, achei que era tal problema de ser o melhor. Lancei palavras não muito aconselháveis a familiares, aos irmãos, não sei que vocês são todos uns feiticeiros, que é o erro que muitos de nós cometemos. Eu cometi esse erro. E isso tem consequências. Hoje, mesmo que as pessoas que queiram converter, podem incorrer no risco de não fazer que meu irmão diz isso, aquela igreja não presta. Não. É preciso ter cuidado. Hoje eu já consigo pedir perdão. Já pedi perdão às pessoas e as coisas não mudam de um dia para o outro. Então, essa situação se mantém. Em casa, também terei cometido alguns erros com filhos, no sentido de não saber como coartar o negativismo que eu vejo neles. É preciso ter cuidado, é preciso falar com a palavra diz que amar os filhos, ter cuidado para não os irritar. Então, se você se pronunciar negativamente, você vai se irritar. Ainda antes de ontem, aliás, eu jantei com o meu filho, fez 30 anos há pouco tempo. Antes de ontem ele fez, foi ontem. Eu jantei com ele e conversei com ele. O meu filho está em casa com 30 anos. E é necessário que ele constitua a sua família. Mas antes eu gritava com ele. Mas já consigo falar com ele, sentar. Eu lembro do papel do pastor, quando ele diz, eu quero expulsar meu filho de casa, o pastor disse, ei, não faça isso, ore para ele. Eu fui orando. Hoje o Marcos está mais querido. E ele diz, pai, eu estou me a preparar para sair de casa, porque 30 anos, para nós outros que saímos de casa aos 21 anos, é um bocadinho complicado. O que é que ele quer? Por que ele não cresce? E eu ontem dizia, Marcos, eu quero chegar à tua casa, almoçar, sentar, descansar. Então, papá, ele diz, papá, não se preocupe, eu estou-me a preparar para sair. Mas ele já disse isso há muito tempo. Só que é preciso persistir. É preciso entender que a mudança no homem não é coisa fácil, E as mudanças acontecem de acordo com a vontade de Deus. Deus pode querer que ele permaneça comigo o tempo que permaneceu. Deus pode condicionar a mudança dele, a saída de casa, a outras questões que eu não sei. O que é importante é orar. Orar. Graças a Deus. Há um dos nossos irmãos da igreja, o irmão Nelson, que diz, a arma do cristão é o joelho, dobrar o joelho. Amém. Dobra o joelho. Você está com problemas, você não consegue resolver um problema. Então, ore. Não resolve, suplique, clame. Jeremias 33:3. Clame, grite, se for necessário. Sem criar poluição sonora. Né? Avance, em última análise, jejuar. Jejuar. Essa questão do jejum, quando as pessoas se aperceberem o que é, eu ainda tenho dores de ouvido, mas muita coisa desapareceu. Graças a Deus. O meu crescimento e aquilo que Deus está a fazer comigo é de forma progressiva. Tenho madrugadas violentas, de maus espíritos, você acorda atrapalhado, mas você ajoelha, começa a orar. A coisa se esvai. Graças a Deus. E Deus vai continuando a operar. E atenção, porque você pergunta a Deus, mas por que eu estou a evangelizar, eu trabalho, por que continua assim? Ele responde, você há de ouvir uma voz, continua a trabalhar e vou pagar. Portanto, é isto o cristianismo. O evangelismo é uma necessidade, é um reconhecimento do poder de Deus, é um reconhecimento da bondade de Deus. Nós temos que evangelizar porque Deus é bom e porque nós amamos as pessoas que estão lá fora. Todos nós viemos do sofrimento, da dor na igreja. Ninguém foi à igreja passear ou porque estava muito bem disposto. Viemos aturdidos, cheios de dores, cheios de momentos psicológicos negativos, desesperados, viemos. E hoje estamos andando pouco a pouco. Lá ficaram pessoas que estão a sofrer noite e dia. Sim. Então, se você é cristão, e o cristianismo resume-se em dois valores, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro, por que você não ama que está lá fora? Aquele que está sofrendo.
Você tem que partir, tem que ir para a rua, noite e dia, em qualquer momento que você estiver no meio de gente, você tem que ver quem está a sofrer. E é preciso estar atento, não custa muito ver quem está a sofrer. Sinceramente, não sei se é só comigo. Eu estou na rua, quase que me digam, este está a sofrer. Quando vou falar, o fulano está cheio de problemas. Ora, se ele fica melhor. Isso dá alegria. Quando você, é outra coisa que me leva a evangelizar, dá alegria. Quando você vê alguém alegre, a pessoa chorando, você chora. E você sente, mas afinal... E cuidado não ter orgulho, pensar que é você que está fazendo, não é você. Você está a ser instrumento de Deus para isso. Eu dou um exemplo, antes de ontem, chamei um moço, pedi ao moço para trazer alguém para me reparar a geleira. Aquele moço chega, tipo assim, um moço completamente cheio que a gente está a sofrer. E eu disse, eu posso orar para ti? Pastor, eu pus-me a orar para ele, ele incorporou. O que é muito difícil homens incorporarem. A senhora habitualmente incorpora. Ele incorporou, chorou. Depois ficou a olhar para mim e disse, ei, não olha para mim como Deus. Eu exerci o papel, eu fui um instrumento de Deus para te salvar. Hoje o moço deixou lá em casa, está o congelador, mas fez a barba, está todo bonito. Então, isto dá alegria. Muitas vezes não falo disso para as pessoas não pensarem que aquele tem mania que é bom. Eu não tenho mania que é bom. Eu preciso trabalhar para Deus, para Ele me pagar. E servirei a Deus e Ele tirará de você as enfermidades. Eu tenho dor do ouvido ainda. Tem que acabar. E vai acabar. Vai doer, mas vai acabar. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado. Bom, voltando, portanto, à questão da persistência. Portanto, isso... Como é que isso se revela no seu trabalho evangelístico? Eu entendi que pode evangelizar, as pessoas talvez podem recusar, e até podemos ser tentados a dizer que já chega, não vale a pena. Isso acontece. Bom, pode desenvolver um pouco mais isto? Há momentos, por exemplo... Tem casos assim, que tenham marcado o seu trabalho, um exemplo que... digamos, de alguém que tenha sido tão duro. Sim, pode nos ajudar? No dia a dia, pastor, nós encontramos na rua pessoas. Ainda é recente, há pouco tempo, um senhor falou para mim de forma violenta, eu já não quero nada, eu saí da igreja e não quero nada com vocês. Humilha-te na rua, mas isso não é o primeiro caso. Há muitos. Queres que a gente vá dar o dízimo? Vocês comem a custa do dízimo. Isso acontece muitas vezes. Mas também há momentos... Portanto, somos olhados com desconfiança. Sim, com desconfiança. Então, quando vem alguém... Querem tirar vantagem. Vem alguém com careca, esse quer comer, esse não tem nada que fazer. Com desprezo até. Desprezo. Isso dá muito mais quando é na família. Isso acontece na família. Como é que agora virou assim? Tem um defeito. Sempre foi orgulhoso, agora também que... Há fenômenos aos quais nós nos temos, não é adaptar, temos que saber que isso vai acontecer, porque o diabo existe em todos os momentos. E quando acontecem coisas dessas, você tem a tendência a dizer que já chega, isso não está a dar. Não se preocupe, você fala, um dia a quem você falou de Cristo a ser tocado. O que importa a si como evangelista, semeie. Aquela semente vai apodrecer, daquela semente vão sair árvores. E é importante saber que não é você que evangeliza, você é instrumento de Deus para evangelizar. Quem está a lançar o evangelho é Deus. Não pense você que quando alguém está curado é você que cura. Se você pensar assim, você se orgulha. Você não é nada. Você é um instrumento, é uma vara, é uma vassoura para limpar. É Deus que te usa neste processo. Eu, pelo menos, estou convencido disso, porque eu não tenho força para curar pessoas, eu não sou curandeiro. Eu, quando peço a Deus, acompanhe-me, Ele acompanha. E Ele faz obras. Sim, Ele faz obras. Graças a Deus. Então, aquela mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, de que estes sinais os seguirão, sim. É uma realidade. Aí há problemas também que alguns irmãos pensam que orar, pôr a mão às pessoas, isso acontece só com diáconos, isso não é verdade, porque Marcos 15:16, creio que diz que aqueles que crerem e
pode crer alguém que não é diácono. Mas se você crer que Jesus morreu e ressuscitou, você crer, mas crer com atos, não é crer só é preciso crer que Jesus fez. Sim. Ele disse, ide pregar o Evangelho. Sim. Se você crer, o Pai diz, Cristo diz. O Papa Maior é diácono ou é obreiro? Eu não sou diácono, não sou obreiro. Pode dar um testemunho de um caso em que tenha orado por alguém e a pessoa tenha ficado curada? Tem muitos casos. Sim. Muitos casos. Escolhe um. Para já este de ontem. Sim. Sabe, aquele moço, um moço bem feito, um moço trabalhador, um moço... A vida estava a correr completamente mal. E quando você está a falar com as pessoas, de repente, às vezes, vem ideias, faça isto. E não pense que é você. Quando você recebe a ideia, é Deus que dá a ideia. Exatamente. Não, quem sou eu para dizer a um fulano que está sentado bem trabalhando, eu posso orar para ti? Eu recebo ordens. Sim. Ora para ele. E você ora. E como é que o Papa Maior percebe que agora estou a receber uma ordem de Deus? Como é que isso funciona? Muitas vezes acontece em termos espirituais. Você sente que este precisa. Este precisa. Eu já estive assim. É algo como uma convicção muito forte. Sim, porque sabe, muitas pessoas, quando você é salvo, quando você beneficia da libertação, porque Deus o faz, você, em agradecimento, você tem que andar. E quando você trabalha mais, Deus dá desses... Não sei se isso é dom ou não, essa possibilidade de você se aperceber de situações que os outros não se apercebem. De tal forma que você pode incomodar pessoas quando dizer... Se for à rua com alguém, aquele está cheio de problemas. E eu, se passo por essa pessoa e não falo, eu tenho problemas de consciência. Eu até volto. Posso fazer uma oração... As pessoas aceitam. Há alguns que aceitam, outros que rejeitam. Sim, outros, mas maioritariamente as pessoas aceitam. Isso dá certa alegria porque Cristo já entrou e está a trabalhar. As pessoas aceitam. Podem não ir à igreja, o edifício, mas, em outros casos, eles vão ir à igreja num outro bairro. Exatamente. Nós temos um sapateiro ali perto da igreja, o pastor Aluno se vira para depois dar o contorno para Eduardo Molhano. Aquele sapateiro foi evangelizado por mim. Não sei se estava aquele jovem. Sim, estou a ver. Falei com ele, ele é de São Damâncio. São Damâncio. Hoje, ele, a mulher e os filhos foram batizados lá em São Damâncio. Então, às vezes estou a andar pela rua, pastor, bom, não sou pastor, mas o pastor disse para aceitar, ok. Não se lembra de mim? De facto, não, a carga, o número de pessoas com quem eu falo por dia não é para exibir. Deus me manda falar por dia, é muitas vezes 10 ou 11 pessoas, há dias que é nenhuma, mas é habitual, o mínimo de 5 pessoas que falam comigo, eu falo com elas sobre a igreja. E a tática é esta, aquilo que Deus me revelou. Pergunte se recebe uma oração. Isso funciona porque você, quando ora para a pessoa, aqueles bichos, alguns voam, desaparecem. Então é mais fácil. Aqueles bichos? Aqueles demônios que a pessoa que possa ter. Esses bichos, os bichos chamados demônios. Os demônios. Exatamente. Os espíritos maus. Sim. Eles afastam-se. Sim. Quando você fala ao nome de Cristo, todo o joelho se dobra. Sim. Satanás dobra o joelho. Sim. E aí é mais fácil convidar a pessoa para a igreja. E não se preocupe muito se ela vem para a Polana ou... Preocupe-se em lançar a semente. Há de ir a uma igreja. Ou na Polana, ou no Desempenho, há de ir a uma igreja. E isto é que é importante para nós. Sim. Se pudermos, muitas vezes nós devemos ter o registro das pessoas, se pudermos, para certo controle. Eu peço muitas vezes a eles, dou o número de telefone, dou o panfleto que nós temos sobre evangelização, e falo muito vinde a mim, vós que estáis oprimidos. Né? Convidar as pessoas, é Deus que fala, e Deus, quando convida, quando promete, Ele não mente. Ele é a verdade, Ele é o amor. Então, quando Ele promete, vem, que eu vou te aliviar,
Então as pessoas começam a entender. Sim. E é este versículo que nós usamos no hospital, porque começamos com a palavra e usamos muito este versículo para as pessoas. Vinde a mim, Deus diz, vinde a mim, vós que estáis oprimidos e em sofrimento, que eu vos aliviarei. Graças a doença, a pobreza, vocês estão, irmãos que estão oprimidos, vocês estão a sofrer. Então ele está vos a convidar para irmos a ele. Vocês têm que ir. O que é ir a Jesus? Ir a Jesus é orar, ter temor de Deus, respeitar os outros, amar os outros, não ser corrupto, não ser mau. Bom, mau é esforçar-se por ser melhor, tratar bem os outros. É vasto o leque daquilo que é cristianismo, mas no fundo o resumo é este: ama a Deus sobre todas as coisas. Primeiro Deus, não é comida, nem é vinho, nem é mulher, nem é marido. Primeiro Deus, depois o resto. Primeiro Deus e depois o próximo. Isso, porque se nós respeitássemos o próximo, nós todos, suficientemente, ou melhor, quando respeitarmos o próximo suficientemente, isso começa a mudar. Cada um sente isso. Você é admirado, mas isto que se passa já não é o mesmo. Era falar barato, hoje já não fala. Eu, por exemplo, aprendi muito com o testemunho do pastor, que diz: olha, eu levei 5 anos para ver a minha vida a regularizar-se. Isso ajuda nós outros que estamos ainda com dores aqui, porque estou há 2 anos, ainda se o pastor levou 50, talvez vou levar 10. Então continua. Então, persistência, que o pastor está sempre a repetir, perseverar, porque Deus promete. Ele diz que há de estar sempre ao nosso lado. E o nosso Deus não mente. Não mente, estamos a falar de Isaías 41. E mais, há uma coisa que as pessoas evitam dizer isso: você vai continuar a lutar. E aqueles que atentarem contra ti, tem a consequência, Deus pune. Se você estiver do lado de Deus, você estiver a trabalhar para Deus, se você se esforçar, pedir perdão, continuar a andar, às vezes você não tem vontade de ir pregar, isso acontece, não tem vontade de ir ao hospital, mas você vai ao hospital, porque no hospital estão pessoas que estão em uma situação pior que a tua, nem andam, então você tem que ir, você tem que amar essas pessoas. E é bonito, porque você quando vai lá 2 dias depois, 3, já saiu. Graças a Deus. Saiu, então isso é importante. Eu queria, voltando à questão da família, portanto, evangelizar a família. Eu estou a recordar-me do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi rejeitado na sua própria terra natal, na sua cidade natal. E foi um momento difícil. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ficou maravilhado com a incredulidade dos seus conterrâneos, dos seus irmãos. Nós conhecemos aquele, é o filho do carpinteiro. Então, eu queria saber uma coisa. Quando leva a mensagem do Evangelho para dentro da família, qual tem sido a recepção desta mensagem? Qual tem sido o pensamento? Mas nós conhecemos o Maiopo. Agora aparece hoje, diz que... diga-nos alguma coisa. E como é que traz este assunto de ganhar a própria? Porque, de fato, temos que ganhar a família. É muito importante. E a família está, digamos, a rejeitar o Evangelho, talvez não por causa do Evangelho, mas porque nos conhece a nós. Este é o nosso filho, este aqui, agora quer vir falar de Evangelho aqui. Este aqui cresci com ele. Como é que vence estes obstáculos? Sim, pode nos ajudar. Pastor, pergunta-me como é que eu venço. Eu nunca venço, quem vence é Deus. Deus é mim, nunca venço. Graças a Deus. Eu me percebo que... Dante pensava que vencia, mas eu nunca venço. Não sou nada para vencer. Aquilo que está acontecendo com a minha família, estamos a falar da família no geral, tem a parentela e tem a família restrita. Eu não sei se fosse cristão na altura, um cristão verdadeiro, porque eu fui batizado aos 30 dias, né? Mas batizado nessa, molharam uma cabeça nessa altura. Meu pai era catequista e eu fui batizado. Não sei se ao tempo eu soubesse quem é Cristo efetivamente. Eu estaria com a família um bocadinho... hoje estaria com a família como está.
um bocadinho, não é destruída, mas um bocadinho não unida. Eu e os meus filhos temos algumas desavenças em termos de pensamento. Eles entendem que... Há um que me diz que essa igreja, quando vocês estão vendo os brancos, essa coisa toda, mas... bom, quando isso acontece, o nosso papel, aquilo que eu estou esforçando por fazer, é não violentar. Já falo com mais tranquilidade, já converso com as pessoas. Felizmente eu tenho uma filha que está muito comprometida com o cristianismo. Aliás, foi ela que me trouxe à igreja, Assembleia. Essa ajuda-me. Mas, regra geral, o momento é difícil, mas eu ponho isto nas mãos de Deus. Mas quando os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos, maridos, esposas, veem esta mudança em nós, e uma mudança para o positivo, não deveria ser isto um elemento, digamos, catalisador, um elemento atrativo para nos levar a Cristo? Onde é que está, na sua opinião, a dificuldade aqui? A dificuldade é Satanás mesmo. Satanás é que monta esse esquema todo. Sim. Eu hoje, alguns sobrinhos não falam comigo, filhos das minhas irmãs não falam comigo. Por causa do Evangelho? Por causa do Evangelho. Miúdos que eu peguei, até lembro do mais velho, aos 3 meses ia morrendo lá em casa. Eu tive que pegar nele, na altura eu tinha 18 anos, pegar nele e as pessoas começarem a orar, ele nas minhas mãos pesava uns 3 quilos ou 4 quilos. Hoje é o meu sobrinho mais velho. Está na Católica. E quando você fala, por exemplo, de missas, o grande problema com o nosso familiar que são de missas, cerimônias. A gente quando diz, olha, aqui estão ossos, aqui não, o teu avô não está aqui, não entendem. Então, quando convidam, há um grupo da minha família, convidam para missa, eu digo, olha, eu não posso vir. E acham isso como um desprezo. Mas em situações dessas, pastor, nós não temos outra via, porque você não vai mudar as pessoas de um dia para outro. Você tem que... o pastor há pouco te referia a perseverar, orando, perseverar na oração e no jejum. Jejuar. Quer dizer, este jejum, o propósito é minha família, minha parentela. Pouco a pouco há sinais, pouco a pouco. Mas o que você deve aprender e reaprender é que não deve violentar as pessoas. Então, por aquilo que eu entendo, o Papa Maiope, quando iniciou a sua resposta, disse: não são as pessoas, é o Satanás. São os demônios que se opõem. Portanto, isto aqui remete-nos à batalha espiritual. Exato. Remete-nos àquilo que o apóstolo Paulo diz, que nós não lutamos contra carne e sangue. Pode desenvolver um pouco mais este assunto? Professor, em relação à minha família, é importante dizer o seguinte: eu sou de uma família muito tradicionalista. Algumas pessoas não entendem muito bem isso. Meu pai era régulo. Régulo, as pessoas que o digam, as pessoas que da minha idade conhecem régulo. Régulo era mau. Régulo era pior que o colono. Nós tínhamos em nossa casa machambas que iam daqui até a Catembe, pessoas que capinavam de graça. Essas pessoas não eram pagas. Régulo intrometia-se na vida das pessoas. Metia-se com qualquer esposa. E aí que você falasse, ia para uma chamba de branco, chibalo. Voltava, continuava a querer reclamar Santo Tomé. Há muitos moçambicanos em Santo Tomé, presos, muitos. Eu, quando estava em Lisboa, no carro, vi uns a falar uma coisa, mas pensei que tivesse entendido por Santo Tomé. A minha tia foi na Ampula há pouco tempo. Então, eu gostaria de aproveitar aqui um momento de dizer o seguinte: todos nós que somos de origem
de pessoas muito ligadas ao curandeirismo, e eram os régulos, porque o régulo tinha que ser chefe dos curandeiros lá na zona, então ele tinha que ser superior a eles, porque senão morria, senão havia guerra. Então, temos que nos aperceber que temos que ajoelhar. Portanto, o régulo também, digamos, tinha poderes espirituais. Tinha poderes espirituais sobre as pessoas, ele era dono das pessoas. Ele era, tinha um serviço maculado no quadro do colonialismo. Era pior que o próprio branco. Eu vi pessoas a receber das mãos palmatórias e sair sangue. O régulo fazia isso. E, no meu caso, o pai do meu pai era cipaio ainda. Então, você arca com este peso todo. É evidente que isso não é impeditivo do crescimento. Você tem que trabalhar. Você, quando é batizado, você torna-se o homem novo. Mas isso não é para você depois brincar. Você tem que construir uma muralha em volta. Que não permita que Satanás entre. Porque se for, abre um bocadinho, como se abre com pecado, ele entra e pode ficar. Então nós precisamos de, recebemos o batismo, somos um novo homem, e o processo de libertação vai continuar naquilo que é ligação com outro processo, que é o da santificação. Você vai se santificando, você vai deixando de ser aquele maior que era violento, que era corrupto em todo lado, que falava muito, que tinha maneira. Pouco você vai até ter pena de você, porque como é que foi possível eu ser assim? Até chorar às vezes, meu Deus, que coisa que eu fiz. Então, o que eu sei é que Deus está a operar em mim. E depois atenção também que quando Satanás vê que você está a fugir dele, ele ataca com mais força. Ele ataca com mais força. E aí o que é que você tem que fazer? Não aguenta? Vai falar com o pastor. Vai falar com pessoas que estão vocacionadas, que têm unção, para orarem para ti, para que saia, para que o processo seja mais célere, de acordo com a vontade de Deus. Isso levanta-se outra questão. Ninguém pensa que vai crescer sozinho. Isso é errado. Não é possível. Você tem que saber que você não é suficiente e que há pessoas a quem Deus impôs as mãos, a quem Deus reservou esse trabalho de acalentar a vontade dos outros, de ajudar os outros a crescer. É preciso socorrermos do poder espiritual que os nossos pastores têm. Graças a Deus. Agora, eu queria, voltando a este assunto de que esta batalha é uma batalha espiritual, o apóstolo Paulo diz claramente: não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, principados, príncipes e hostes das trevas nas regiões celestiais. Portanto, por aquilo que eu entendo, quando nós estamos a evangelizar, quando estamos a falar de Jesus Cristo, passar a mensagem do Evangelho, começando de casa, rua, aí fora, digamos, até aos confins da terra. Portanto, nós não temos que ficar surpreendidos quando enfrentamos oposição. Portanto, quando enfrentamos oposição, não é sinal de que as pessoas estão contra Jesus, não estão contra o Evangelho. Não, é o Satanás que está operando, que está trabalhando. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para quê? Para derrubar todas as fortalezas, todo o espírito que se levanta contra o conhecimento de Deus. Portanto, temos que usar armas espirituais. Oração, jejum, fé, palavra. É isso que temos que usar. Mas eu queria perguntar, no seu trabalho evangelístico, quais são... Eu ouvi aqui os seus filhos dizem: essa é religião de brancos, é a igreja de brancos, né? Um é que me disse. Sim, exatamente. E eu acredito que há muitos também que usam esse argumento. Não, porque isso de cristianismo não é nosso, nós temos a nossa própria cultura, Quais são as objeções mais frequentes que tem encontrado por parte das pessoas quando pregam o Evangelho?
A nível de família, o argumento é de que nós temos a nossa cultura, foi sempre assim. Portanto, foi sempre assim o quê? Ir ao cemitério. Ir ao cemitério, fazer missas, foi sempre assim. Ir consultar o curandeiro. O curandeiro, como é que você... às vezes nem responde, mas eu sei que eles pensam assim, que nós íamos ao cemitério e era você próprio que punha farinha na árvore, que eu era que chefiava isso. Então agora já nos abandonou. Então o que é que se passa? Então, ao nível aqui da cidade, dos filhos que tem... É uma situação que está na cidade, não tem cultura nem africana nem europeia, é uma cultura, um mesclado de cultura com efeitos muito perniciosos, porque as pessoas não têm a sua própria identidade. Exatamente. As pessoas são produto de comer, produto de boa roupa, produto de música, mas não têm aquilo que é o homem interior. O homem interior. Yeah. O verdadeiro homem. E aí, como eu disse há pouco tempo, não tem outra alternativa orar. Eu, no princípio, irritava-me com isso. Como é que você pensa? Você vive aqui, dorme, não sei o quê, e não há ninguém quem dá dinheiro a teu pai para você viver aqui. Mas não é assim, não deve ser assim. Você tem, fala com as pessoas. E até quando você fala mal, peça perdão ao seu filho. Desculpa lá, Marcos, eu disse coisas a mais. Lembro-me desse jantar que nós tivemos antes de ontem. Faz um pedido. Pai, não há problema. Não sei. E a situação melhorou, está a melhorar. Mas assim na rua, quando passa a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de certeza que as pessoas também levantam, por exemplo, falou desse caso, desse senhor que disse, pura e simplesmente, que eu não quero mais saber da igreja, já estive na igreja, e outros também devem ter outros. Esse falou andar, desprezar mesmo, que eu vou dizer, mas isso pensa que você mas o que é que se passa agora? Desprezar. Acho que esteve em alguma igreja onde foi ele drabado, então pensa que todas as igrejas são a mesma coisa. Esse, aliás, é o problema que nós devemos ter quando evangelizamos. Às vezes eles perguntam qual é a sua igreja. Eu sou da Assembleia de Deus. E, eu estou noutra igreja. No princípio, a tendência era convidar as pessoas para a nossa igreja. Não. O que nós dissemos, o problema não é a igreja, o problema é o cumprimento da Bíblia. É que é essencial. Você pode estar numa igreja que não é a nossa, por exemplo, e salvar-se. Se você cumprir aquilo que vem na Bíblia. Na Bíblia não é a Bíblia adulterada, né? A Bíblia, que esta Bíblia de que nós nos servimos, tem que ser conhecida. É bom que venha para a nossa igreja. Mas o que eu digo às pessoas é que há Cristo, não há nada que se altere em nós sem a mão de Cristo. As nossas orações, as nossas súplicas e os nossos jejuns são atendidos e Cristo intervém e nos faz outros e nos traz a saúde. Falamos também de que a salvação é um plano de Deus. Ele mandou seu Filho para vir nos salvar, para estar, portanto, na cruz em nosso nome, e nós devemos reconhecer essa salvação que vem de Deus e concorrer para que outros também possam vir, para que outros também sejam salvos, porque só assim é que nós vamos trabalhar no sentido de destruir as forças negativas que atingem as nossas casas, que atingem o mundo, atingem diversos setores do mundo. Então, só Deus é que nos vai mudar. Só Deus é que vai trabalhar, mas temos que nos achegar a Deus, temos que nos achegar a Ele. Não fiquemos parados em casa. Devemos agir, devemos orar para Ele reagir. Nós temos que chegar a Ele para Ele se chegar a nós. É um processo que vai se aperfeiçoando, não é? A gente aprende, ouve, pastor, e vai experimentando, demora a acontecer. Quando acontece, é que, afinal, é verdade. Então, há pessoas que também dizem que os milagres, pastor, igreja onde não há milagres, eu confesso sinceramente que Cristo
operava milagres todos os dias. Exatamente. Então não se pode dizer, milagre, não. Tem que acontecer um milagre. As pessoas iam atrás de Cristo porque ele operava milagres. Depois continuava a pregação e eles tornavam-se seus seguidores, mas Sim. eles seguiam. Exatamente. Então, nós temos que, se não há milagres nas nossas igrejas, nós temos que ter cuidado. Eu sou um milagre. Graças a Eu Deus. sou um milagre. Se eu existo hoje sem beber, sem fumar, sem ser mal criado como era, é um milagre. De fato, o Papa Maiopo, quando diz que é um milagre, eu iria dizer que milagres acontecem praticamente cada vez que nós pregamos e alguém recebe o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. A salvação é, de facto, o maior milagre. Exatamente. Sim, é o maior milagre. Porque nós estamos a ver pessoas que são transformadas, quer dizer, pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam, digamos, condenadas ao fracasso, e por este Jesus Cristo, essas pessoas mudam completamente, quer dizer, começam a ver a vida, começam a ver o mundo com outros olhos. Há um raio de esperança e de confiança no futuro dessas pessoas. Portanto, a salvação, de fato, é um milagre. Eu diria que milagres acontecem todos os dias, sempre que nós levamos a mensagem da salvação, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, e esta é recebida com alegria. Há uma transformação, um novo nascimento. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E, portanto, antes de fecharmos, eu queria perguntar ao Papa Maiopo, aqui falamos da família, falamos de hospitais, falamos também da evangelização, digamos, na rua. Há outros grupos assim específicos que o Papa Maiopo tem alcançado ou tem planeado alcançar no seu trabalho evangelístico? Então, estamos a falar de hospitais, doentes, não é? Que estão nos hospitais. Estamos a falar da família, é um grupo especial, específico. Estamos a falar de cidadãos que encontramos na rua. Mas temos outros grupos, por exemplo, estudantes, desportistas e outros, né? Ao nível do departamento que eu pertenço, o departamento de missões, temos a trabalhar nisso. Nós estamos numa área, residimos numa área onde temos escolas, Sim. Temos hospitais, Sim. temos a rua, é verdade, e temos muito um tipo de cidadãos sem autoestima, os moradores de rua. Estamos a pensar trabalhar com este tipo de gente. Mas temos que nos preparar, porque é um tipo de gente muito difícil. Eles aceitam, muitas vezes aceitam, no princípio aceitavam, tiravam a roupa, davam e desapareciam. Então, eles só querem comer, querem fumar e vão-se embora. Mas mesmo assim, nós temos sido avisados, então, tem que continuar, tem que continuar. Este é um dos grupos de moradores de rua que é para atingir. Temos Josina Marcelo, o Instituto, temos é o grupo dos estudantes. Nós não fiz uma vez ou outra, mas conversei com alguns, mas precisamos nos organizar. O departamento tem que se organizar para avançar nesse sentido. Está certo. Então, nós vamos continuar numa outra oportunidade a falar sobre este trabalho, estes planos, alcançar os diferentes grupos. Eu creio que o Papa Maiopo há de ter uma mensagem especial para os nossos seguidores. Obrigado por esta oportunidade que me dá o pastor de falar para os nossos irmãos, dizer que estamos num mundo profundamente atingido pelo mal. Um mundo em que o amor é cada vez mais escasso. Um mundo em que as pessoas
tornaram-se muito individualistas. Sim. E todo e qualquer trabalho no sentido de mudança é visto como manifestação de orgulho ou de exclusividade da pessoa que está a fazê-lo. E isso até a nível de igrejas, né? A nível da igreja, quando você faz, você começa a ser objeto de comentários. Mas aquilo que eu aconselho é que nós devemos continuar. O pastor falava da persistência. As mudanças não acontecem de um dia. Podem acontecer, né? Há milagres, mas geralmente as mudanças são progressivas. A mensagem que eu deixo é de que isto é para os crentes e para nós crentes. Existe Deus. Deus tem que existir. Não podemos pensar que nós próprios viemos do nada. Falar, o que é que me faz falar? A boca, o cérebro. Esta perfeição que se manifesta no homem é sinal evidente que há um ente que nós devemos servir, de quem devemos ter temor e não medo. Devemos respeitar, devemos saber que ele é o dono de nós. Nós temos dono. O dono é Deus. Da mesma forma que um escravagista é servido pelo seu servo, nós devemos ser escravos na perspectiva positiva de Deus. Nós devemos ajoelhar, nós devemos, Senhor, perdão. Ele diz muitas vezes, se o meu povo se humilhar, nós devemos nos humilhar perante Deus, pedir. Mesmo a situação, infelizmente, temos que falar do país, sem falar de pessoas, esta situação é demoníaca, são demônios que nos impõem esse sofrimento em Moçambique. Nós devemos ir a Deus, porque nós individualmente não vamos vencer. Pedir a Deus, Deus perdoa-nos, humilhar-nos, dobrar o joelho, dia após dia, sem pensar que pode ser de imediato, mas pouco a pouco, nós devemos pedir a Deus, devemos ser humildes. Os moçambicanos, aqueles que nos ouvem, a esses todos que nos ouvem, eu quero pedir, por favor, que comecemos ou continuemos, aqueles que já estão os que não estão, comecem a entender que este mundo tem um Senhor que se chama Deus. Aquele que os gregos diziam, o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é esse Deus, que é o dono de nós. Então temos que respeitá-lo. Amém. Graças a Deus. Pode fazer uma oração pelos nossos seguidores, por aqueles que nos acompanham? Pai Santo, eis-nos aqui em Tua presença, Senhor, e a Ti nos queremos dirigir muito humildemente, pedindo perdão por tudo aquilo que nos foi cometido ou que nós cometemos, muitas vezes sem sabermos. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Pedimos, Senhor, para que venhas e nos ensines a amar-te, Senhor. Para que venhas e nos ensines a humilharmos-nos, Senhor. Tira de nós o orgulho, Senhor. Tira de nós, Senhor, a vontade de fazer mal aos outros, a indiferença perante o sofrimento dos outros. Faz com que no nosso país aconteçam verdadeiros milagres quanto ao aparecimento de entes, de moçambicanos capazes de amar verdadeiramente o país. Precisamos, Pai, de amar o nosso país. Deixamos-nos conduzir por valores muito mundanos. Entra em nós e faz a Tua obra, Senhor. Nós queremos, mas muitas vezes as forças negativas nos forçam a não andarmos. O que nós pedimos, Senhor, a Ti é que nos ajudes, transforma as nossas vidas, transforma as vidas das pessoas que têm o mistério, o dever de nos administrar. Nós não queremos falar mal de ninguém. Não nos cabe, como ordem, fazer comentários sobre eventuais transgressões de quem quer que seja. O que nós queremos, Senhor, é pedir-te a Tua mão sobre todos aqueles que
não te ouvem. Ajuda-nos a preservar neste trabalho. Pai, põe a tua mão sobre o país e faz de que dele nasçam cogumelos positivos no sentido de trazer a paz ao país. Nós estamos a pedir tudo isso em nome do teu Filho Jesus Cristo. E ao fazê-lo, nós sabemos que tu nos atendeste. Pode levar tempo. A seu tempo, tu vais ter a misericórdia que nós precisamos. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, tu que és o nosso dono. Te pedimos, Senhor, continues a dirigir este país, as nossas vidas, as nossas famílias. Nós queremos ser de acordo com a tua vontade. Te pedimos, Senhor, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, nas nossas igrejas, no nosso país, das pessoas que estão dirigindo o país. Para que nós oramos, porque cumprimos assim aquilo que tu disseste, que as eminências devem ser objeto de oração por nós. Não somos ninguém para coartar o trabalho de quem quer que seja e condenar quem quer que seja. Quem condena, a justiça decorre de ti, Pai. A nós cabe orar, porque na verdade não são as pessoas, mas os espíritos maus que as conduzem negativamente. A nossa guerra não é contra a carne ou o sangue, a nossa guerra é contra os espíritos. Ajuda-nos, Senhor, nesta guerra. Uma guerra sem a qual nós não venceremos. Quem vence, aliás, és tu em nós. No nome e sangue poderoso de Jesus, muito obrigado, que sabemos que tu atendeste ao nosso pedido. Amém. Amém. Graças a Deus. Chegamos ao fim do nosso podcast. Hoje tivemos aqui a presença do nosso querido pai, o Papá Maiope, que é membro da Congregação da Paula Nascimento, Ministério Baixa, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E ele esteve a falar aqui sobre o seu trabalho de evangelização. Ele esteve a dar testemunho de tudo aquilo que ele tem vivido neste chamado de pregar o Evangelho a toda criatura. Pode nos encontrar, pode nos localizar nas páginas da Congregação da Paula Nascimento, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Fisicamente, nós estamos na Avenida Eduardo Mondlane, 1248, bem perto da cidade de Moçambique, Ferragens Polana, onde temos os nossos cultos nos domingos às 7 horas da manhã e nas quartas-feiras às 18 horas. Desde já fica o convite, venha meu irmão, venha minha irmã, vamos todos juntos adorar o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, seja um desses adoradores. E eu estou certo, meu irmão, minha irmã, que quando nós adoramos o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, nós estamos a sair das trevas para a luz, estamos a sair da morte para a vida. Antes nós adorávamos ídolos, deuses falsos, que não ouvem, que não veem, que não respondem, que não têm capacidade de fazer seja o que for. Eram deuses que eram fabricados por nós próprios. Por isso, eu queria lhe convidar, saia desses deuses e venha para o Deus vivo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi à cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus e Ele está vivo. E Ele, neste momento, está assentado à destra do Pai, orando, intercedendo por si, por mim, e está clamando, levando as nossas preocupações àquele que pode resolver os nossos problemas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que Deus abençoe o meu irmão, abençoe minha irmã. Não se esqueça, há um convite especial que ecoa em todo o universo.
Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Este é o convite do nosso Senhor Jesus Cristo para cada homem, cada mulher. Está cansado, as batalhas são grandes, já não tem esperança, é doença, é fome, é desemprego, é rejeição, é insônias, são demônios que o oprimem à noite, são pesadelos. Tudo isso aí que não lhe dá paz, tudo isso que perturba a sua vida, a sua família, eu quero lhe dizer hoje, vá ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus também nos ensina, nos garante no livro de Atos, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O meu irmão é a porta para a salvação da sua família. Vá ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é agora, não há tempo a perder. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E muito obrigado pela sua atenção e voltaremos dentro em breve para mais um encontro consigo. E Deus o abençoe rica e poderosamente. Amém.